partir de agora, a gente vai começar a nossa 11ª live com a Carla Oliveira. Fala alguma coisa, Carlinha, só para a gente testar seu som. Oi, gente! Tá tudo bem. Olha, esse formato não é muito agradável para a gente que tá participando, porque a gente fica tentando ler assim, mas aí a gente tem que dar uma de ninja, porque quando eu vou salvar no YouTube, fica ótimo esse enquadramento na horizontal. Então é só por isso, tá? Até coloquei uma luz ali, porque já tá ficando escuro aqui. Tá demorando Quantas pra... horas são aí? Agora são 7h11 da noite. Ah, tá. A diferença É tá uma só hora. na hora, né? Você tá em qual estado? Desculpa. Flórida. Ah, tá. Então é o Eu tava na mesmo de Nova York? Califórnia antes. Ah, tá. Tá bom, uma diferença boa. Bom, pessoal, nós vamos começar essa live de hoje com bastante emoção, porque a Carlinha, ela, há um tempo atrás, ela era considerada... Deixa eu colocar a propaganda da Jasper aqui. A Carlinha era considerada... Mascote. Meu Deus, peraí. Plaquete, vamos começar de novo. Bom, nós vamos começar a nossa 11ª live com a Carla Oliveira, que hoje está nos Estados Unidos. Aliás, hoje não, já tem bastante tempo, né, que você mora aí. Mas a Carla, ela é considerada Carlinha pelos mais próximos, que conhecem a Jasbra há muito tempo, porque a Carlinha começou a participar com 14 para 15 anos, né? Então, Isso. a gente tem um roteirinho aqui que a gente colocou assim, só para não fugir, né, do tema. A Carlinha Mas hoje pode mudar também. Tá, dependendo das perguntas, a gente pode mudar. Bom, Carlinha, eu queria que você fizesse a sua apresentação e contasse um pouquinho também o que você faz hoje. Antes você tinha um blog, agora você tem um canal no YouTube, né? Até muito bem frequentado, né? Andei dando uma bisbilhotada lá. Me conta como é que foi, antes de você falar da sua experiência com Jane Austen, como é que foi o início do seu blog e depois o canal no YouTube. Tá. Eu tinha um blog chamado Coffee Movies e eu criei esse blog no ano de 2009. Eu tava com quantos anos? Eu acho que 14, não, 15, 16 anos por aí, eu acho. E eu criei o blog porque eu não tinha com quem conversar sobre literatura e tal. Então eu me sentia muito sozinha e eu acabei criando o blog. Uhum. Aí, com 14, 15, 16 anos por aí, eu assisti o filme Orgulho e Preconceito de 2005. Claro, ponto de partida para todo mundo, praticamente. É, eu lembro como se fosse hoje. Era um final de semana, eu tava com a minha tia e ela falou assim: "Ai, minha filha, você tem que assistir esse filme, é muito legal". E ela já sabia que eu sempre curti filme assim mais de época. Eu falei: "Ah, tá bom". Aí eu assisti. Só que aí eu fiquei apaixonada pelo Mister Darcy. É claro, né? Uhum. Aí eu peguei e falei assim, Desculpa, não, eu ia falar pode. pegadinha, gente, você viu, né? É infalível esse Matthew McFadden aí. Na Ai, época, então, tava infalível. Me conta, o ai, seu gente, blog, Coffee and Movie, né? Ele fez bastante sucesso, porque você tinha... sei. Desculpa, eu não tô falando que você não tem tempo hoje, mas você tinha muito tempo para assistir, ler livros, né? Sim, Você ficou uma blogueira, assim, de uma hora para outra, assim. Pelo menos foi a evolução que a gente viu você passar. eu tava na escola na época, né? Eu tava saindo ali do ensino fundamental, início do ensino médio. Então eu tinha muito tempo para ler, para assistir filme. Ah, E o blog foi crescendo muito, muito. Eu tinha parceria com muitas editoras. Era tanta editora que eu não dava conta. E olha aí. aí, foi muito bom. E partiu a ideia por causa de Jane Austen, né? Porque eu Uhum. queria falar sobre o filme, eu queria, né, mostrar para as pessoas e ver se tinha outras pessoas também assistindo ou que já leram a autora. E aí, o blog foi crescendo muito, muito mesmo. E eu lembro que, por causa desse nicho, né, literário de romance e tudo mais, é, uma editora me chamou
para eu ir para São Paulo, Ribeirão Preto, para abrir um dos eventos do Nicholas Sparks, também é um autor que eu gosto muito. Então, peraí, E aí foi. só fazendo uma ponte com isso que você está falando. Então, você partiu de Jane Austen, depois a gente vai entrar na sua fala sobre impressão de Jane Austen. E aí você começou a falar de tudo um pouco, né? Mas, assim, de variedades, mas centrado em literatura e filme, e foi parar na abertura de uma feira de livros aí em São Paulo, né? Olha isso. Olha o upgrade. Foi. E aí eu fiquei assim, e tudo por culpa, né, da Jane. E foi muito. Na época nossa, pra mim foi tudo. E eu falar pra minha família que eu fui convidada, né, para um editor e tal, eles nem acreditam. O meu pai ficava assim com o pé atrás, né? Ele, ai, com quem que você tá falando? Até quando eu falava com as meninas na internet, ele, nossa, mas minha filha, você nem conhece essas pessoas. Eu, não, mas elas gostam de Jane Austen. E eu lembro que meu pai era mó cuidado comigo na internet, porque eu era muito novinha, né? Sim. Então. Você ainda é muito novinha, Karen. Você ainda tô ficando velha, gente. Depois de muito tempo, você ficou com o blog muitos anos no ar, né? Sim, e aí em 2015 o blog foi hackeado. O blog foi hackeado e eu perdi praticamente todo o meu trabalho. Eu tentei ir atrás para conseguir ver o que eu poderia fazer, mas eu não consegui salvar nada. Então isso me deixou bem para baixo. E aí eu parei de escrever, né, de postar, fazer resenhas de livros e tudo mais. E aí eu peguei e fui para um outro formato na época, que foi para o YouTube. Que e você já meio que esse problema sério que você passou, meio que te deu oportunidade para entrar numa nova era, que é de YouTubers, né? Que aí você saiu do escrito pro falado, que chama mais atenção. Pro audiovisual. E aí o seu foi exatamente canal, isso. Seu canal no YouTube, ele fala sobre o quê? Porque eu sei, mas conta pra gente. Então, hoje em dia, porque, né, gente, a minha história de vida deu uma mudada e tudo mais. Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos e tal. Então, hoje em dia eu falo mostro o meu dia a dia nos Estados Unidos. Sim. Então, eu mostro um pouquinho eu sou casada, meu esposo ele é americano, então eu mostro um pouquinho de como que é aqui em casa, algumas diferenças que tem, que eu acho muito engraçado, que tem no nosso país com os Estados Unidos. E faz um bom tempo que eu não falo sobre livros no canal, mas eu vou voltar. Eu quero voltar a falar sobre livros, mas eu tenho playlists, eu tenho muitos vídeos sobre livros, filmes, e agora que eu voltei mesmo a postar no canal e falar mais sobre essa minha vida, né, nos Estados Unidos. Só abrindo um parênteses, pessoal que está nos assistindo e para você também, eu vi na semana passada dois perfis sendo hackeados de Jane Austen. Um é da Rita Watts, que ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos também. Chama All Things Jane Austen, que foi hackeada, roubaram o perfil dela. Agora ela está pleiteando dividir esse perfil com quem roubou o perfil dela. Olha isso. Muito complexo. Eu também tive a minha conta do YouTube hackeada, da Jane Austen Brasil, mas lá só tinha 55 inscritos quando eu descobri. E, enfim, não... Mas não é muito triste, né? Porque você assim, vê... poucos vídeos e tudo eu consegui... Os vídeos estavam salvos, tanto que eu coloquei nessa conta nova, que é Jane Austen Sociedade do Brasil. Então, eu fico pensando, quem que rouba uma comunidade tão pequena como a minha? Porque lá no YouTube, hoje a nova tem 66 inscritos. Mas, assim, o seu blog e o perfil da Rita lá, da Rita tem 40 mil seguidores, o seu tinha muita gente, eu não vou saber precisar. Mas quem que faz isso? É literatura, é uma coisa assim que... Né? O que você ganhava? Você ganhava bastante reconhecimento das editoras, mas você não era a garota do milhão, né? Gente, eu não era youtuber de maquiagem, nada disso, né? Que dá muitos views. Eu falava sobre literatura e filme. Exato. Então, assim, também não entendi.
que atua aí é um espírito de porco que a gente fala, né? Só fechando agora parênteses. Mas agora vamos ao que nos interessa. Só te cortando, mas vamos entrar no assunto que acho que todo mundo está querendo saber. Como foi Jane Austen, conhecer Jane Austen na juventude, né? Na adolescência, não, juventude você é jovem, na adolescência, e como ela afetou a sua vida? Como é que foi isso? Então, o que eu estava falando antes, né? O meu primeiro contato com a Jane foi por causa do filme Orgulho e Preconceito, de 2005. E aí eu fiquei muito apaixonada pelo Mr. Darcy, pela história. Eu achei algo assim muito bonito, muito. Ah, não sei, me cativou na época. E eu lembro que eu tinha um computador em casa, né? E eu comecei a pesquisar sobre a autora. E Uhum. primeira página que apareceu foi o seu blog, na época, já falando sobre a Jane Austen e tudo mais. E aí eu fiquei muito interessada. E para quem não sabe, também, eu sou da época do Orkut, a gente, né? Do nosso grupo, tá, também, né? Nosso grupo. Então, assim, a Adriana, ela já tinha. Gente, a Adriana é maravilhosa, ela tem Ai, muito conhecimento desculpa. sobre a Olha autora. Então, quando eu tinha dúvida ou que eu queria saber coisas novas, eu ia lá na comunidade isso. e ela sempre tinha coisas novas, né? Até porque na época eu também não sabia inglês. Então tinha Uhum. muito conteúdo da Jane que era em inglês, que não era tanto em português, né, Adri? É. Então, assim, esse foi o meu primeiro contato, né? Que foi com o filme, depois logo com o seu blog e depois a Uhum. comunidade no Orkut. E literalmente, eu sempre tive esse desejo, né, de aprender inglês e tudo mais, Uhum. mas eu nunca tive condições, né? Cursos de inglês, eles tendem a ser um pouco mais caros e tudo mais. E eu Sim. queria aprender o inglês, porque eu queria assistir os filmes em inglês, ler os livros em Uhum. inglês. Você chegou a fazer E direito, não foi? fiz direito. Uhum. Ah, tá. Não, Eu é fiz, eu porque fiz. a memória não ajuda, né? Eu fiz menos, quase um semestre inteiro de direito, e Uhum. aí não era minha praia, gente. E Eu você falei foi assim, não. fazer au pair nos Estados Unidos, né? Foi por isso que você Eu, parou aí. eu peguei, eu fiz o direito, e aí eu mudei, fui fazer jornalismo, fiz jornalismo, e Uhum. logo em seguida eu também fiz publicidade e propaganda. Uhum. Depois Nossa, disso, que eu me feliz. formei. Eu lembro de Me for- jornalismo, mas aí depois eu perdi um pouco, né? O fio da meada também. Eu não sou o eu, lápis para saber do seu currículo. Eu me formei em dois cursos, né? O jornalismo e depois publicidade e propaganda, Uhum. ah, pelo Uniceub em Brasília. E logo em seguida por causa do blog, eu fiz uma viagem internacional. Vim Uhum. para Califórnia em 2013. E aí, quando eu vi, eu falei assim: nossa, que legal, né? O mundo é tão grande, quero fazer mais coisas. Quando foi em 2015, eu fui para os Estados Unidos para visitar uma amiga minha, que morava em Nova York. E de Uhum. lá ela me falou sobre o au pair. Para quem não sabe, o au pair é um intercâmbio, né, que você vai cuidar de crianças nos Estados Unidos, vai trabalhar como babá, mas aí a família Uhum. paga o seu curso de inglês, qualquer coisa que você queira fazer, né? Uhum. Você vive com a família americana e tudo mais. E detalhe, a minha primeira família americana, ela gostava de Jane Austen e Ah, ela tinha orgulho e preconceito na casa dela. E quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu amo Jane Austen. olha, como se diz em inglês, piece of cake para você, né? Mamão. Aham. Que Nossa, bom. aqui eles leem muito. Tem muito clássico nas casas americanas, assim. Pelo Uhum. menos nas duas que eu morei, sempre gostaram muito de literatura. Então, eu sempre via Jane Austen, Charles Dickens, Uhum. todos esses autores, assim, clássicos. Eu acho que eles consomem muito aqui, né? Sim. E é mais barato, devido à situação de Definitivamente. renda deles, né? De vocês, quer Uhum. dizer. É muito mais em conta comprar livros até de capa dura, né? É, As coisas são mais ó, acessíveis. eu Diga aí. até trouxe aqui o meu esposo, ele comprou pra mim, gente, essa coleção, Ah, porque eu ainda não tinha aqui, né? É ah, uma coleção da Jane Austen. Ups! E aí. aham. Ah, você tem medo, então! Essa Maravilhosa. eu comprei aqui na Saraiva, na livraria Pois, Saraiva.
Pois então, meu esposo Mostra aí pra comprou. gente. Muito bonita, é com tecido, né? As capas. Tira um aí, Isso, já que você tá sentado, você tá com uma mesa na sua frente, né? tô. É Tá, porque eu deixa tô eu achar. só com tripé, então não cabe muita coisa aqui na minha frente. Tá. É capa dura, né? Assim que fala, capa Uhum, dura. É com tecido também. Por dentro é uhum. assim. É muito Engra... bonitinho. Engraçado que o Keila, meu esposo, ele tava me dizendo que essa é uma versão até, tipo, é um pouquinho melhorzinha, mais básica, porque tem livros Uhum. maravilhosos, né? Da, Sim, eu da tô vendo Jane aqui, aqui. chama Arcturus, tá? Para quem quiser dar uma olhada, Arcturus Editions, ó. Uhum. E ela é toda de tecido, cada livro tem uma cor, né? É, Muito gracinha. isso. E o Esse aqui é box Orgulho e também. Preconceito. Esse aqui. Uhum. Olha que diferente. Eu sempre associo Orgulho e Preconceito com vermelho, não sei por quê. E ele é verde, limão, né? É, Diferentão. ele é verde-limão, ele é Olha, meio azul água, né? uhum. Você que está aí nos Estados Unidos, é mais fácil de encontrar essa edição. Deixa eu pegar aqui a de. Uai, cadê? Ah, Orgulho... vou pegar a primeira aqui. Orgulho e Preconceito. Essa edição, ela é de capa de couro e ela é muito Ai, legal linda. porque são desenhos coloridos, ó. Eu comprei aí nos Estados Ai, que Unidos. linda. E tem introdução, assim, de 50 páginas de introdução, falando sobre interpretação modernas, mas o que eu queria chamar a atenção, olha, tem mapa da Inglaterra, tem biografia e Que tem, legal. deixa eu achar uma imagem. Ah, tem uma edição não, tem umas páginas com aquelas imagens clássicas dos livros que foram publicados há mais tempo, que vinham, né, com imagens mais tradicionais, como essa daqui. Enfim, são Ai, edições gente, que linda. é impossível, tá, gente? Ele Ter me deu esse tudo. também, ó, Dri. Mostra aí. Ai, peraí. Será que dá pra ler? Se chama What Would Jane Do? Aham, esse eu conheço, mas não tem. É Aí ele é colorido? assim. Hã? É colorido? É colorido, ele é assim por dentro, olha. Ai, Aham, ele é tá dando assim. pra E ver. aqui... Ah, tá. E aqui por dentro tem vários, como é que fala? Frases, pequenas Aham, frases dos livros da Jane. Então uhum. tem todos, tem de persuasão, tem tudo. Mansfield Tem, Park, tem tem tudo aqui. citações, né, dos livros. Foi o Keila que me deu, meu esposo já sabe que eu Ah, gosto. muito fofo. A gente vai entrar pro time Keylan, né? É, o nome dele Corrija. é Keila. Uhum. Tá, é porque é um nome. Mas de vez em quando eu chamo Caleb. É, que tu Ah, faz. Caleb, eu já vi É, tá Caleb. bom. Ai, Caleb. Oh, meu Deus, é como é que pronuncia? Nunca associei, não ia associar, não. Eu só... É, Caleb. Ah, Caleb. Nossa, é muito mais fancy, Caleb. é. Eu falo, menina, eu vou te chamar de Caleb, tá bom. Só chama de E Keila quando eu tô ele falando. responde quando você chama ele de Caleb? Responde, Ah, tá. responde. Então Ele já sabe um tá. pouquinho português. Uhum. Bom, voltando aqui, como é que Genial se afetou sua vida? Que a gente sabe Ah, que te proporcionou criar blog e YouTube, canal no YouTube, mas em relação à sua leitura, como é que foi isso? sim, não, eu penso assim, Jane Austen, ela foi muito importante na minha vida e continua sendo, porque foi por causa da minha curiosidade em querer aprender sobre a autora, Uhum, saber de onde que ela veio, quais foram os livros que ela escreveu e tudo mais, que até o meu desejo assim de estudar inglês aumentou. E o desejo assim, uhum, sabe, de querer viajar. Então ela literalmente mudou a minha vida, sabe, nesse sentido. E até no meu, eu lembro quando eu estava fazendo jornalismo, eu não sei se você vai lembrar, mas quando eu estava fazendo jornalismo e eu estava terminando, tendo que fazer a conclusão de o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, uhum, eu acho que eu até perguntei isso para você. Eu falei assim, eu tô querendo fazer um TCC sobre Jane e tal, não sei se você lembra. Acabou que eu não fiz sobre a uhum, Jane, mas eu trouxe na época, eu levei a ideia para minha professora e ela falou assim: ai, Carlinha é muito boa, mas eu acho que talvez esteja fugindo, assim, né, um uhum. pouco da vertente do que a gente propõe Programa. aqui no curso. É. Aí eu falei: ai, tá bom, então. Aí eu mudei. Mas, nossa, Jane Austen, pra mim, assim, o conhecimento de ler e aprender um pouco mais sobre aquela época e tudo mais Uhum. mudou a minha vida, Com literalmente. certeza. Então, você entrou.
assim, sem querer fazer gracinha, mas já fazendo, pela porta da frente da literatura, né? Já entrou, chegou, Ai, gente, escritora, chegou chegando, né? Muito legal Sim. essa ponte que a literatura proporciona para a vida da gente. E eu me lembro muito bem que todo mundo te chamava de Carlinha, né? Não tinha jeito de chamar de Carla. Você era muito jovem. Gente. Eu me lembro que eu comentei com a minha filha, ela perguntou se ia ter live hoje, aí ontem, né? Ela falou. Aí eu falei, vai ser com a Carlinha. Ela, eu sei, ela foi ao pé. Como assim? Até a Isabela conhece a Carlinha. Ela Oi, Isa. blog. Ela estava aqui, não sei se ela já saiu da live, que a live é assim, né? Casa de feliz principal, né? Tem tanta gente que é seu parente que até gosta de Jane Austen, mas não segue as lives. Bom, essa transição aí da sua adolescência para a vida adulta, o que você carrega aí das leituras? Carrega algum ensinamento da Jane Austen, sei lá, uma lição de moral, que tem essas coisas no livro, né? Sim, eu acho sim. Eu posso estar errada, tá, Dri? Você que sabe muito mais, me corrija. Ah, meu Deus. Mas eu acho que as personagens da Jane e o que ela escreveu para a época em que ela vivia foi algo assim até muito progressivo, sabe? E eu acho que as personagens da Jane Austen, elas fazem com que a gente pense assim que a gente pode conseguir o nosso happy ending. É como fala aqui, doesn't matter, tipo, não importa o que esse happy end é pra você. É casar, é encontrar um Mr. Darcy, né? Ou é você ter sua independência, sabe? Então, assim, claro, né, eu ainda sou nova e tal, mas eu acho que os personagens da Jane, eles ensinam isso, sabe? Principalmente para as meninas, para as mulheres. E eu acho que eu meio que encontrei meu happy ending, sabe? Eu encontrei... É o seu beginning, aliás, o seu happy beginning, que eu até anotei aqui, já que você comentou, eu acho que você encontrou seu happy beginning, né? Porque aí como é que é? Se você encontrar um parceiro legal para a vida, é o início de tudo, né? Não é só o final, olha isso. Mas assim, eu entendo que a gente usa essa expressão para falar, finalmente eu tô numa relação feliz. Plena. Plena, né? Plena, feliz. Sim. E uma das primeiras coisas que, falando, né, das personagens e sobre como Jane Austen afetou a minha vida, assim que eu conheci o Caleb, meu esposo, uma das primeiras coisas que eu perguntei para ele foi assim, você gosta de ler? Ele, eu gosto mais ou menos, é muito difícil, porque o Caleb é de finanças, né? Ele é do cálculo e tudo mais. Eu falei assim, eu gosto muito de ler. E ele falou, qual é a sua autora favorita? Qual é o seu autor favorito? Eu falei, é Jane Austen. Aí ele olhou assim pra mim e falou, Pride and Prejudice? Aí eu, Ele conhecia Jane Austen também, porque ele foi criado por mulheres, né? O meu esposo, os pais se separaram e tal, e a mãe dele e as tias e tudo mais foram que criaram ele. Então ele tem duas irmãs e elas amavam romance, livro. Então ele sabe quem é o Mr. Darcy, ele sabe tudo. Então foi um pré-requisito que ele completou, né? Você fez um tiquezinho lá Com certeza. Olha, ele cumpriu esse pré-requisito aí de conhecer, de, né, saber um pouco do universo de Jane Austen. Então, meninas e meninos, anotem aí o seu futuro parceiro, ou atual, ele tem que estar envolvido com Jane Austen para ser um lar mais feliz. Ai, gente, com certeza. Eu aqui, porque assim, eu tô montando a minha coleção de novo, né, de Jane. Aí eu falei até pra ele, eu falei, tem essa bonequinha que a Adriana tinha e eu quero comprar essa bonequinha que agora eu posso, né? Lembra a bonequinha? Aí eu falei, agora eu posso. A bonequinha não era enviada pro Brasil, né? Não. E ela eu não tenho nem como mostrar, porque ela tá tão guardadinha, porque não tem jeito de comprar outra, né? Não sei se eu for lá de novo. E acabou que da última vez que eu fui, eu nem lembrei de comprar, porque agora ela tá com vestido rosa, a minha vestido verde. Ela tá com vestido rosa. E eu já encontrei Janes, as bonequinhas aqui também em livraria e tudo mais. Aí eu falo pra ele, quero comprar minha bonequinha, que agora eu posso. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, dá pra comprar.
Agora você tem uma casa, um teto só seu, aliás, dividido, mas é um teto seu que você pode colocar as coisas que você gosta. Só caminhando aqui no nosso no checklist aqui que a gente ia dizer, como conversar, você falou sobre livros de Jane Austen para começar a ler na adolescência. E por quê? Quais são as suas sugestões de leitura para começar a ler Jane Austen na adolescência? Tá, então, como eu falei antes, né? O primeiro filme que eu assisti foi Orgulho e Preconceito. Aí eu fui tentar ler Orgulho e Preconceito. E na época, gente, eu tinha 16 anos. E a linguagem, assim, eu acho, até hoje, assim, eu fico meio. É um pouquinho difícil, né? É um clássico, gente, querendo ou não. Inglês, então, é mais difícil ainda, Jeová. Mas um dos livros que eu li, foi o primeiro livro da Jane mesmo que eu peguei, eu falei assim, eu vou ler inteiro. Foi Northanger Abbey. Nem eu sei falar direito em inglês. Sim, aí lá na Inglaterra é Abbey, porque o A é um som de A mesmo, e nos Estados Unidos é Abbey. Nunca Abbey, então, mas é porque o som Northanger Abbey. Isso, que é a abadia de North. Eu não sei como é que fala em português. Um nome, a gente não vai tentar falar do jeito mais fácil que a gente entende, porque não dá para falar igual eu já falei numa live aqui, que a gente aprende que a Jane Austen morreu no vilarejo. Aliás, ela morava, a última moradia dela foi em Charlton House. Só que você chega lá em Charlton, em Winchester, se você fala Charlton, aquele abraço, é Chilton. É qualquer coisa exagerada. É um soco na barriga, Chilton, sabe? Mas enfim, Northanger Abbey ou Northanger Abbey, mas assim, tá certo. Então, a gente também tem que ficar nesse preciosismo de falar certinho. Esse foi o primeiro livro da Jane que eu li. Eu gostei muito, porque, nossa, a personagem principal, ela viaja muito na maionese. Ela é doidinha. E ela é bem jovem também. Ela é jovem. Exatamente. E eu lembro que assim que eu assisti esse filme, assim que eu li esse livro, eu assisti a série. A série não, série ou filme? Da BBC. É uma série, deve ter dividido em duas partes, mas acaba sendo uma quantidade de tempo de filme. De filme, né? É a Abadia de 2017, de 2007, que é essa aqui, né? Isso. Aí eu assisti esse, eu gostei muito. E aí depois eu li Orgulho e Preconceito e depois eu fui lendo os outros. Mas pra mim, um dos que eu mais gosto é o Abadia mesmo. É o meu favorito.